Pois bem, senhoras, pois bem, senhores, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para, a partir de agora, em continuação à teoria do crime, analisarmos os elementos do fato típico. E por elementos do fato típico, vocês necessariamente devem lembrar do conceito analítico de crime que foi trazido por mim alguns encontros atrás. Eu disse que crime é fato típico, antijurídico e aquela discussão acerca da culpabilidade. E quando nós olhamos para estes três elementos, é necessário que nós destrinchemos cada um deles. E o primeiro elemento, por óbvio, é o fato típico. E o fato típico é composto por 4 elementos que serão postos na tela aí pelo 06, que são conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Repito, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta é composta pelo dolo, pela culpa, pelos crimes omissivos e pelos crimes comissivos. O resultado é composto por 2 modalidades, sendo a principal o resultado naturalístico. O nexo de causalidade é composto por algumas circunstâncias relacionadas ao artigo 13, especialmente as concausas do artigo 13, parágrafo 1º, e a tipicidade é composta pela tipicidade formal e pela tipicidade material. Neste momento, nos interessa o quê? Nos interessa a análise da conduta. E a conduta é toda ação ou omissão consciente e voluntária, composta também pelo dolo e pela culpa. Todas aquelas análises que nós fizemos até aqui relacionadas aos outros elementos da parte geral do direito penal, finalidade do direito penal e assim sucessivamente, são concatenadas com o primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. E por que, Acácio? Eu digo a vocês, quando nós olhamos para os elementos da conduta, é necessário que nós lembremos, primeiro, o conceito que já lhes foi dado. E a partir deste conceito, é necessário que nós lembremos que a conduta, portanto, é uma ação humana, e quando nós pensamos em ação ou omissão humana, nós chegamos a 2 classificações, aos crimes comissivos e aos crimes omissivos, próprios e impróprios. Crimes comissivos são aqueles crimes cujo verbo núcleo do tipo se dá por uma conduta positiva. Quando nós pensamos no verbo matar, quando nós pensamos no verbo lesionar, quando nós pensamos no verbo dirigir, quando nós pensamos na maioria dos verbos consagrados pelo Código Penal ou pelas leis penais especiais, nós estamos tratando de crimes comissivos. No que diz respeito aos crimes omissivos, nós temos 2 circunstâncias relacionadas a eles. 2 classificações, os crimes omissivos próprios. E quando nós pensamos nos crimes omissivos próprios, nós pensamos naqueles crimes cujo verbo núcleo do tipo é representado por uma conduta negativa. O crime de omissão de socorro, do artigo 135 do Código Penal, deixar de prestar socorro quando você tenha condições de fazê-lo. Veja que o próprio verbo deixar já nos expressa uma omissão, portanto, crime omissivo próprio. No que diz respeito à próxima classificação relacionada aos crimes omissivos impróprios, há uma inversão. Acácio? E por que há uma inversão? Eu digo a vocês, no caso dos crimes omissivos impróprios, num primeiro momento,
o verbo núcleo do tipo é representado por uma conduta positiva. Contudo, diante de circunstâncias especiais consagradas pelo artigo 13, parágrafo 1º, alíneas A, B e C do Código Penal, em determinadas circunstâncias, esses verbos positivos serão praticados de forma negativa. No artigo 13, parágrafo 1º, a linha A, nós temos o quê? Nós temos o dever legal de cuidado. Acontece quando aquela pessoa tinha um dever legal de cuidado em relação àquele bem jurídico penal tutelado, mas naquele contexto fático ela não exerce esse dever legal de cuidado. O grande exemplo clássico da doutrina que nós temos é a mãe que deixa de prestar todos os cuidados necessários ao filho recém-nascido. Neste contexto, ela tinha o dever legal de cuidado, ela não exerce as obrigações inerentes a este dever e aquela criancinha vem a óbito. Nós imputaremos a ela o crime de homicídio, que num primeiro momento é positivo, contudo, de forma excepcionalmente negativa, diante da omissão ou do não exercício do dever legal de cuidado. No artigo 13, parágrafo 1º, a linha B, nós temos o quê? Nós temos o dever contratual. A pessoa também assume, naquele contexto fático, por obrigações contratuais, impedir que aquele resultado aconteça. Contudo, em virtude de uma omissão no exercício deste dever contratual, o resultado jurídico é alcançado. O grande exemplo que nós temos no artigo 13, parágrafo 1º, a linha B, qual é? O grande exemplo que nós temos é o salva-vidas de um clube. Ele está lá na piscina do clube, devendo exercer a sua função de salva-vidas, impedindo que as criancinhas venham a óbito. Contudo, ele fica lá entretido com a mãe de uma criança e, durante este entretenimento, ele esquece da sua função principal. Neste contexto, uma criancinha vem a óbito. A ele será imputado o crime de homicídio, uma vez que ele assumira este dever contratual, contudo, não o exerceu. E a terceira hipótese que nós temos da linha C, qual é? É a do criador do risco. Aquela pessoa não tinha nem dever legal nem contratual, mas é ela quem cria aquela situação que impõe um risco a um bem jurídico penal tutelado. O grande exemplo que nós temos é o casal apaixonado que vai à praia junto com um grupo de amigos e eles começam a tomar álcool, cerveja, vodka, gin e outros insumos alcoólicos, ficam animados e resolvem externar esta animação. O que eles fazem ali na praia não dá para fazer, eles vão para o mar. Eles vão até a água batendo na cintura, eles ficam animados, o moço diz para a moçoila, vamos mais para o fundo. Ao que ela responde, eu não sei nadar. Ele, imbuído de um propósito maligno, fala para ela o seguinte, olha querida, vamos para o fundo, eu nado desde criança, eu ajudo você para que você não se afogue. E eles vão os dois com a água até o pescoço. E ele, durante um bom período de tempo, mantém ela boiando. Mas conforme ele vai ficando empolgado, a empolgação faz com que ele esqueça de mantê-la boiando. E ela vem a óbito afogada. Vejam que é um crime de homicídio, mas naquele contexto, pelo fato dele ter sido o criador do risco, nós vamos imputar o crime a ele de forma negativa, de forma omissiva, crime omissivo impróprio, também classificado pela doutrina e pela jurisprudência como comissivo por omissão. Galera, eu também disse a vocês que são elementos da conduta, além
da ação e da omissão, o dolo e a culpa. E vocês bem sabem que o dolo é uma ação ou omissão humana consciente e voluntária. Há como elementos essenciais do dolo a consciência e a voluntariedade, ao passo que na culpa nós temos a consciência, contudo não há a voluntariedade. E nós analisaremos o dolo e a culpa como elementos da conduta no bloco subsequente. Espero vocês lá, espero também um like, ativem a sineta, sejam felizes, valeu, abraços, tchau!